Abra sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 1, nós vamos ler alguns versículos. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam, que restaram do cativeiro, e acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as portas queimadas a fogo. Então era eu, copeiro do rei. Durante 70 anos, o povo estava escravo na Babilônia. Mas por que eles ficaram escravos? Porque eles desobedeceram a Deus. E não foi por falta de aviso. Deus avisou o seu povo. Deus tirou o povo do Egito com forte mão e deu a eles mandamentos, estatutos e leis para eles seguirem. Depois disso, na caminhada do povo, o povo começou a desobedecer a Deus e a pecar e praticar iniquidade e fazer aquilo que não agrada a Deus. Deus sempre levanta os profetas. Jeremias, ele advertiu o povo. Jeremias tinha pregado zelosamente durante 23 anos. Não foi 23 dias, não foi 23 horas. Durante 23 anos, Jeremias ficou advertindo o povo, que era para eles se arrependerem. E o povo não entendeu. O povo tinha uma dura cerviz. Por causa da desobediência dele, do pecado, Judá recebeu uma palavra de Deus através de Jeremias, que eles vão ficar escravos durante 70 anos na Babilônia. O pecado, ele traz sofrimento. Mas Deus fez isso, deixou o povo sofrer. A Bíblia diz que o pai corrige o filho que ama. Se Deus não tivesse corrigido, eles nunca iam mudar, iam reconhecer, porque o povo estava de uma forma terrível. A iniquidade era muito grande. Muitos morreram, outros fugiram, outros foram levados para lá, milhares. Na época de Zorobabel, quando o povo já está voltando do pós-exílio, que Deus disse que ele ia usar o rei Ciro para reconstruir o templo, e Zorobabel como servo do Senhor, e ele traz de volta. Mas essa noite eu quero falar para vocês sobre isso. Reconstruir, reformar, refazer, exige trabalho em dobro. Você está disposto a trabalhar? Exige trabalho em dobro. A palavra reforma vem da forma o que já existe. Ou seja, a reforma é trazer forma o que já existe. Queridos, quando eu estava lendo esse texto, o Espírito Santo me levou lá para Gênesis, capítulo 1, onde diz assim, que Deus, e o Senhor Deus fez os céus e a terra era sem forma, era o quê? Sem forma e vazia. Antes de Deus colocar o homem na terra, ele dá forma à terra. Ele diz, haja luz, e aí veio a luz. Ele faz separação da noite e do dia. Ele cria os animais, ele cria as plantas. Ele começa a dar ordem àquilo que ele criou. Porque Deus, ele é organizado. Ele não vai usar algo se tiver de qualquer jeito, de qualquer forma, desorganizado. Não. Eu quero ser usado por Deus. Como é que está a sua vida diante de Deus? Como é que está o seu altar diante do Senhor? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. E Neemias, quando ele ouve a resposta, eu vou reconstruir os muros. Não. Primeiro ele buscou em Deus. Eu e você, sozinho não conseguimos, mas com Deus era impossível aos olhos humanos a reconstrução dos muros. A cidade estava devastada, estava em miséria. O povo tinha deixado de adorar a Deus, de cultuar a Deus. Os muros significam proteção. Você tem que olhar e analisar qual área da sua vida você precisa reconstruir, a área ou as áreas da sua vida, porque todos nós precisamos. Primeiro você tem que orar a Deus. Neemias, ele faz a coisa certa.
Ele não foi direto para o rei, não, ele foi direto para o Rei dos Reis, o Deus Todo-Poderoso, aquele que tem o poder de mudar as situações. Todos nós precisamos de reforma em várias áreas, mas eu quero frisar nessa noite a principal área, a tua vida com Deus, o teu altar. Como é que está o seu altar? Como é que está o seu altar para com Deus? Está precisando de reforma? Como é que você tem buscado a Deus? A Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo. Quando nós nos afastamos de Deus, o altar começa a ficar deformado. O povo começou a se afastar de Deus, começou a vir os problemas. Eu aprendi que não podemos nos acomodar. Quando Neemias, se você for estudar, quando ele fala com o seu irmão, que o texto diz aqui que foi no mês de Quisleu. Mês de Quisleu, se você pegar o calendário judaico, ele vai estar entre novembro e dezembro. Quando ele se apresenta, é que você pensa que foi no mesmo dia, na mesma semana, mas não foi. Quando ele se apresenta, que ele ora a Deus, e Deus dá graça ao rei Artaxerxes. Sabe qual foi o mês? O texto diz assim no capítulo 2: e sucedeu, pois, no mês de Nissan. O mês de Nissan era entre o mês de março e abril, ou seja, tinha se passado 4 meses. Durante 4 meses, Neemias orou, jejuou, se prostrou, chorou pela sua nação, para que Deus desse graças ao rei Artaxerxes. Neemias, ele orou a Deus, e Deus deu a ele as estratégias. A cidade ainda estava devastada, o povo estava em desprezo, e Neemias, usado por Deus, se colocou na presença do Senhor e disse: eu vou reconstruir. E em menos de 2 meses, aquilo que o povo de Israel, durante mais de 70 anos, não conseguiram, Neemias, ele fez em menos de 2 meses, em 52 dias. Não podemos nos acomodar. Qual área da sua vida precisa de reparos? Precisa ser reconstruída? Eu vi uma pregação faz uns dias atrás, e até a pastora Miriam estava ouvindo, e eu por longe ouvi. E o pregador, ele falava sobre um super-herói, que era o super-homem. Apesar dele ser um super-homem, super-herói muito forte, mas ele tinha uma fraqueza. Qual é a fraqueza do super-homem? A criptonita. Quando ele chega perto da criptonita, ele começa a ficar o quê? Fraco. As suas forças desaparecem. Quando ele se afasta da criptonita, ele começa a ficar de novo com força. É a mesma coisa da vida do cristão. Aqueles judeus que foram levados, eles estavam fracos. Sabe por quê? Porque eles estavam em pecado, fazendo aquilo que não agrada a Deus. Neemias não começou a obra sem antes apresentar a Deus, para que Deus desse a ele a estratégia. Comece reconstruindo a sua vida de dentro para fora. Quando você reconstruir a tua vida espiritual, todas as outras vão vir. Como eu falei, não adianta você reconstruir a sua área financeira, que tem muita gente: mas eu estou trabalhando demais agora, a minha empresa cresceu, eu não tenho tempo mais para buscar a Deus. O muro está fendido, existe uma brecha. A tua vida primeiro tem que estar reformada, reconstruída na presença do Senhor, porque todas as demais coisas, as demais reformas, Deus vai te dar estratégia. Não adianta você querer reconstruir o seu casamento se você não tiver uma vida reconstruída no Senhor. Não adianta você querer reconstruir a sua empresa, a sua área financeira, se sua vida estiver desmoronada com o Senhor. Se você não tiver aliançado com o Senhor, isso não vale nada. Antes de haver o avivamento, tem que haver uma reforma. Por quê? Porque Deus, ele é organizado. Deus não faz nada na bagunça. Peça a Deus: Senhor, me ajude, me dê ideias, estratégias. Deus vai te usar de forma poderosa. Romanos 12:2 diz: não vos conformeis com este mundo, mas sedes transformados
pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, nosso entendimento, a nossa mente tem que ser reformada, transformada, reconstruída. Não adianta você reformar o seu corpo físico se o teu espírito está doente, se a tua vida para com Deus está destruída. Não vale nada. Primeiro é com Deus. Os inimigos vão se levantar? Vão, mas eles não vão prevalecer. Por quê? Porque a boa mão do Senhor vai estar sobre a tua vida. Amém? Vamos aplaudir nosso Deus. Deus vai estar com você nessa reconstrução, nessa reforma.